Eu, inclusive, cara, quando eu vou criar a reunião, eu já deixo pré. Tem uma configuração do Zoom que você deixa pré-configurado, e daí eu sempre deixo com gravação automática, sabe? É bem melhor, cara. Eu vou fazer isso. Eu tenho, pô, te falei, né? Eu tô usando o Zoom só no celular. É por isso que eu tô sempre mais baixo, porque o meu computador ele trava quando eu boto o Zoom. Ele Cara, simplesmente o tem. meu tava dando umas travadas também. Principalmente quando eu tô usando o OBS, que é esse negócio aqui que eu uso pra colocar essas letrinhas, tudo. Aham. Mas principalmente quando eu vou dar uma aula, cara, e daí eu abro um PowerPoint, alguma coisa, daí ele trava mesmo. Trava assim, ele cai, sabe? Daí eu Sim, saio, ele volta automático, mas fica ruim. entendi. Eu tenho que ver isso aí do computador. Provavelmente vai ter que comprar outro, porque o meu já tá meio. Não tá muito bom. Vamos lá, meu querido. Eu pensei na gente falando livremente sobre jejum. Aí eu pensei em falar um pouco sobre a espiritualidade, falar da história, que faz Uhum, a nossa evolução, uhum, falar de algumas vantagens, a simplicidade, e aí, enfim, mais aberto mesmo. uhum, Eu gosto muito do jejum, você também sabe falar muito bem, então acho uhum. que a gente pode ir indo conforme a nossa mente for guiando. Eu Cara, tenho acho também perfeito. o, o Kindle aqui aberto, que é só um livro do Jason Fung, que tem só os tópicos aqui. Ah, Então, sim. de repente, se a gente for falando e eu olhar aqui algum tópico, a gente pode falar, já li esse livro 10 vezes, então, de qualquer forma, já tá meio decorado. Cara, com certeza, é um assunto que a gente domina, a gente vai falando e tá fluindo bem, cara. A gente tá com uma sinergia boa, mesmo sem roteiro muito determinado, a gente tá conseguindo fazer uma conversa legal. É, acho que a gente pode começar só falando sobre jejum, se é moda ou não. E daí a gente fala que jejum não é moda, moda é comer 3 em 3 horas, né? Jejum a gente já faz desde sempre, cara. É E daí, verdade, boa. com base nisso, a gente vai para os benefícios, emagrecimento, autofagia, tudo, né? Pô, perfeito, perfeito. E no Então, mais, cara, você tá beleza. indo muito bem. Você pediu um feedback, né, da sua condução, cara, tá ótimo, assim, tá tipo um Ben Greenfield, cara. Pô, valeu, obrigado. Tô tentando, né? Vamos melhorar isso aí, mas eu tô gostando de como a gente tá conseguindo interagir, sabe? Não tá, tipo, só eu falando ou só você falando, e Aham, todo mundo tá conseguindo botar um pouquinho, eu acho que isso é bem legal. Até porque o movimento, a ideia do podcast não é o Hugo crescer ou o João, né? É o biohacker em si. com Então, certeza, cara. enfim, acho que a gente tá fazendo certo aí. Aí eu até Perfeito. falei com o editor, eu tive uma reunião com ele, porque ele edita vídeo. Uhum, Mas, enfim, o áudio também ele consegue editar. E aí eu tô para criar uma entrada para janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, que início eu vou lançar um curso. Então, enfim, para a gente conseguir criar uma entrada aqui legalzinho. perfeito, muito bom. Tipo, eu vi, pelo menos é que eu vi o Ben Greenfield fazendo, o Sean Stevenson, aí eu falei, pô, tem que ter pro futuro aí, a gente pensar alguma coisa legal. Aí, enfim, aí a gente vai se falando e tal, pra ver se tá legal, se não tá, mas acho que pode ser legal. Perfeito. Com certeza, cara. Então vamos lá. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Sem Limite. E hoje é um tema que eu sou completamente apaixonado e eu trago esse amor diariamente para vocês, que é o jejum intermitente, o ato de ficar um espaço de tempo sem comer. Hoje eu estou com um grande querido sócio, amigo, irmão, Dr. João Vitor, biohacker médico, e hoje a gente vai trazer um pouquinho desse tema sobre o jejum. E a gente gostaria de começar falando sobre jejum é moda? E eu queria a palavra do Dr. João. Me fala um pouquinho, de onde é que veio essa célebre frase? O jejum intermitente é moda. Cara, vamos lá. O jejum talvez é um dos biohacks mais fáceis de se fazer, né? Mais barato, mais de graça, cara. Literalmente, você não gasta nem com comida pra fazer. E ainda te faz economizar. Exatamente, cara. Economiza tempo, economiza dinheiro, né? É muito legal, mas a gente vai falar sobre isso. Cara, muitos têm falado sobre o jejum ser mais uma dessas dietas da moda, né? Nesses tempos de internet, todo mundo tendo acesso à informação, o tempo todo aparece uma coisa diferente e o jejum intermitente apareceu e acabou sendo taxado de dieta da moda, né? Primeiro que não é dieta, depois a gente pode até explicar que o jejum não é uma dieta, né? O jejum é um Sim. hábito alimentar, uma frequência alimentar, mas
por que que ele seria da moda, cara? E daí a gente começa a olhar o que que o ser humano sempre fez ao longo da história, e se você analisar os hábitos alimentares ao longo da evolução humana, você vai descobrir que o jejum não é moda. O jejum, na verdade, é a regra. É aquilo que a gente sempre fez. E que comer de 3 em 3 horas é uma coisa que começou há uns 200 anos atrás, no máximo. E isso sim é moda. Então, se a gente for falar que alguma coisa é modinha, modinha é isso de fazer 7 refeições ao dia. O jejum é uma coisa que o ser humano fazia como regra, simplesmente porque ele não tinha alimento disponível o tempo todo. Ter alimento on demand, alimento estocado, alimento na despensa, no supermercado, no iFood, isso é uma coisa extremamente recente na história humana, né? O ser humano ele só Sim, começou a armazenar grãos há uns 10 mil anos atrás, e esse negócio de fazer lanchinhos, né, que a cada 3 horas, cara, isso não tem 120 anos, né? Foi quando surgiu a indústria de snacks que começou com esse negócio de, você tem que comer de 3 em 3 horas para manter seu metabolismo acelerado, e a gente sabe que não é assim. Mas essa é a resposta que eu dou para todo mundo. Todo mundo que fala que jejum é moda, ou que cetogênica, low carb é moda, eu falo, cara, não. Isso é o que o ser humano sempre fez. A moda é justamente comer o tempo todo, comer a cada 3 horas, ter esse tanto de lanchinho dentro do dia. Isso sim é moda. sim, e é engraçado porque o ser humano ele só conseguiu chegar hoje, né, sobreviver, evoluir, crescer e até ter a habilidade de pedir no seu próprio celular um iFood, uma comida, por causa do jejum. Porque na nossa história a gente passou algumas semanas, meses, comendo pouco ou nada. E a gente só conseguiu se manter vivo, com energia e tudo mais, por todas as mudanças que ocorrem no nosso corpo quando a gente está no estado de jejum. Então, se a gente olhar toda a história da humanidade, a moda, na verdade, é ter comida o tempo todo. Então, a Exatamente. gente nunca teve isso. Nunca teve com essa qualidade dos alimentos. Hoje você consegue comprar qualquer fruta a qualquer época do ano, em qualquer lugar. Você consegue comprar qualquer alimento em qualquer época do ano, em qualquer lugar. Você consegue achar, somente mercado, enfim, grocery stores, né, mercearias e tudo mais. Então, o jejum realmente já veio, já faz parte do nosso DNA, da nossa genética. A gente tem essa habilidade de jejuar e só foi esquecida. Né? A gente, até pelo capitalismo, pelo grande lucro dessas indústrias, a gente acabou esquecendo dos benefícios. E eu costumo dizer que hoje voltou essa questão de falar que o jejum é moda, principalmente porque o resultado dele é bom, Uhum. as pessoas emagrecem, elas se sentem bem, porque é algo natural. E como você falou, é de graça e a pessoa ainda economiza, né? E por ela ter resultado, tá economizando dinheiro, tá se sentindo bem, ela tem resultados muito bons e acaba entrando no debate de outras pessoas da área da saúde falando, isso aí não dá certo, isso aí é só dieta moda, daqui a 5 anos ninguém mais vai falar disso. Só que a gente já fala disso, já faz isso há milhares de anos, né? Então tem esse senso aí errado, vamos dizer assim. E eu acho que isso acontece, cara, porque o jejum é uma coisa tão simples, tão fácil, tão óbvia, que às vezes a pessoa, como eu, que ficou anos na faculdade, um nutricionista, quando vê um negócio assim tão simples, tão óbvio, que ele nunca ouviu falar, ele acha que, tipo, não pode ser tão simples assim, não pode ser tão fácil, porque tudo que eu estudei na faculdade é tão complicado, tão cheio de, sei lá, cara, fazer uma dieta com 6, 7 refeições ao dia, calcular lanchinho, colagem, calcular calorias totais, coisa que o nutricionista faz e faz muito bem. É uma coisa difícil, é uma coisa complicada, e quando vê, Sim, aparece um outro método que é totalmente contrassenso, que é ficar sem comer, né? E a gente sempre ouviu que, não, se você quer emagrecer, você não pode ficar sem comer, porque o seu corpo vai achar que você tá passando fome, daí ele vai querer guardar ainda mais gordura. A gente sempre ouviu isso, né? E que você tem que comer o tempo todo para acelerar o metabolismo e não sei o quê. Então, eu acho que assim, até surge uma certa reação de médicos e nutricionistas contra o jejum, porque é muito simples, é muito fácil e não só funciona para emagrecer, como a gente vai falar, funciona para muitas outras doenças. E cada vez a gente descobre mais questões que melhoram com o jejum, né? Então, eu acho que é por isso que surge essa reação. E é uma falta de conhecimento um pouco de fisiologia também, né? Acaba que eu, médico, os nutricionistas, a gente estudou fisiologia no ciclo básico e depois a gente meio que esqueceu a fisiologia e ficou só ali na prática, na receita de bolo, na prescrição, né? uhum. E,
ignorando a base por trás ali de tudo e também do jejum, né? Então, tem gente que acha que se você ficar de jejum, você vai ter hipoglicemia. Cara, o que causa hipoglicemia não é a falta de comida, é o excesso, a ação da insulina, né? Uhum. Então, se você tem uma hipoglicemia, é porque sua insulina está alta. Provavelmente ela está alta porque você está exigindo do seu pâncreas o tempo todo, porque você está comendo o tempo todo e ainda mais se for carboidrato. A insulina fica sempre alta, então você vai estar mais propenso a ter uma hipoglicemia. E é engraçado, porque quem nunca fez jejum, essa pessoa não consegue ficar 4 horas sem comer, é inconcebível, né? Não ter um lanchinho no meio da tarde ou no meio da manhã. E eu Sim. falo assim eu sou um cara que já desmaiou em academia algumas vezes, e numa época que eu comia super carboidrato, comia o tempo todo, e se eu não comesse 1 hora antes de malhar, eu ia passar mal na academia. E hoje eu sou um cara que malha em jejum, cara, e assim, super tranquilo. Por quê? Eu simplesmente dei uma chance pro jejum, entendi a fisiologia ali por trás, e hoje eu vejo que é uma coisa muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prazerosa até, né? A gente vai falar sobre tudo isso, mas o a sensação de leveza, de clareza mental que você tem depois de algumas horas de jejum é uma coisa assim indescritível, né? Endorfina, é muito legal, cara. Mas eu acho que é por isso que tem esse preconceito com o jejum, porque ele é muito simples e no fundo as coisas que funcionam são as coisas mais simples, né? Então a gente tem que desconfiar de quem complica muito para tentar vender uma facilidade depois. Sim, o jejum ele é simples, é fácil de se fazer e se a gente olhar, cada vez mais o consumo da pílula mágica tem aumentado, né? E a pílula mágica normalmente são substâncias novas, são, sei lá, remédios novos, são suplementos novos, são coisas milagrosas e que, em teoria, a gente nunca teve essa quantidade toda de suplementos, de remédios, de milagres. E, na verdade, o jejum, como ele faz parte da nossa natureza, a gente deveria olhar para isso também e falar como o meu corpo melhor funciona. Não estou falando de dar pílula mágica ou como ter mais concentração, né? Que aí toma, sei lá, Adderall, Modafinil e tudo mais. Mas como eu posso fazer o meu corpo funcionar de acordo com a natureza dele. Quando a gente consegue isso, aí a gente tem um mais foco mental, a gente tem mais energia, mais disposição e a gente está funcionando como o nosso corpo deveria. E o jejum ele é simples, ele é fácil e é aquilo que você falou, o preconceito das coisas simples acabam atrapalhando muito. Primeiro que tem essa dificuldade de entender que o simples funciona. O simples tem suas vantagens, o simples você consegue fazer e consegue ser consistente. Isso é fundamental. Acredito que quanto mais difícil for uma dieta ou algo, qualquer coisa que você queira fazer, você não vai conseguir ser consistente. Não conseguindo ser consistente, você não vai ter um resultado que você gostaria. Então, esse é um ponto fundamental e acho que é engraçado, muita gente vem me procurar falando sobre jejum. E aí, Hugo, eu não consigo jejuar, eu não consigo passar 2 horas sem comer, eu tenho que comer o tempo todo. E eu já fiquei 30 dias sem comer, você sabe disso, já fiz jejum de 30 dias, de 20 dias, adoro jejum longo. E quando eu falo isso nos stories ou falo isso para as pessoas, a primeira reação é: Hugo, você é maluco? Como é que você fez isso? Para quê? Por quê? Como você conseguiu treinar? Você trabalhou? Você ficou de cama? É, as pessoas têm a mentalidade muito doida, porque elas não conseguem nem se imaginar ficando pulando uma refeição, né? Pulando duas, quem sabe. Então, realmente, está muito dentro da nossa cabeça, do nosso subconsciente, que a gente já nasceu ouvindo que tem que comer o tempo todo, que vai desacelerar o metabolismo. Café da manhã é a refeição mais importante. Você tem que comer antes de dormir para não catabolizar. Um monte de coisa que falam para a gente quando você jejua por 30 dias, né, e seu corpo continua bem parecido, você só sente com mais clareza mental, mais energia e tudo mais, você começa a desconfiar. Putz, eu posso até usar essas estratégias, comer várias vezes ao dia, é uma estratégia, apesar de ser mais complicada. Agora, será que funciona para a maioria das pessoas? Será que esse caos todo ficar sem comer? Né? Porque o medo ele é muito forte, né? Nessa questão de não estar comendo. Será que você realmente vai sofrer todos esses malefícios? E a gente tem que pensar, tipo, cara, um raciocínio simples que você faz já põe por terra esse medo, né? Que é simplesmente pensar o que que o Homem das Cavernas fazia quando ele não conseguia comida. Então vamos supor, o Homem das Cavernas saía de manhã, cara, e ia caçar um mamute, ou então ele ia caçar
coletar alguma frutinha, alguma coisa ali. Cara, a chance de acontecer de um dia ele sair para caçar e não conseguir caçar e ter que voltar para a caverna dele de mãos vazias, isso aconteceu várias vezes. E Várias a vezes, com gente, a gente certeza. continua aqui, cara. A gente continua vivo. Tipo, o ser humano não morreu porque ele ficou um dia sem comer, ele não entrou em extinção, ele não ficou fraco, ele não ficou raquítico por causa disso. Muito pelo contrário. O ser humano ele passou por várias eras do gelo ao longo dos últimos 100 mil anos, né? E ele não entrou em extinção por causa disso. O Homo sapiens, né? Uhum. O Neandertal dizem que ele entrou em extinção, mas na verdade ele acabou sendo miscigenado com o Homo sapiens, né? Então, isso significa que o nosso corpo está 100% capaz, né? O dia que você voltava para a caverna sem ter conseguido comida, você não só tinha que ir no dia seguinte atrás de outro mamute, como você tinha que estar super bem, né? E Tinha que ter energia, né? evolutivamente Senão, se fosse ficando cada vez mais fraco, não faria não sentido. faria Não sentido. teria como. E, e é justamente uma coisa que a gente vê no jejum, né? Depois de, sei lá, a partir de umas 24 horas de jejum, a gente sente uma energia, uma clareza mental, uma disposição. A gente às vezes até tem dificuldade para dormir, né? Não porque Sim. você está com fome, mas porque você simplesmente não está com sono. Você deita na cama e a mente tá super ativa, super. Então, é justamente por causa disso, uma questão de sobrevivência, né? Você ficou sem. É como se você ligasse o modo turbo, né? Pô, você ficou sem comer, então vamos pôr o seu metabolismo aqui no estado ótimo, no estado perfeito, para garantir que nos próximos dias você vai conseguir caçar um mamute, caçar alguma coisa, e aí sim conseguir alimentar sua família e sobreexistir, né? Sim, perfeito. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre o como o nosso corpo, o que, que acontece nele quando a gente está em jejum para continuar tendo energia, continuar tendo clareza. Mas isso vamos daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre os mitos sobre o jejum, que aí a gente já começa quebrando eles. E aí a pessoa já sente um pouquinho, quem está escutando a gente já sente um pouquinho mais confiança de tentar praticar. Um dos maiores mitos, a gente até comentou um pouquinho, é que te coloca no modo fome. O modo que Uhum. você não tem energia, consome todos os seus músculos, a sua gordura não é consumida de maneira nenhuma, ela está ali para de modo de sobrevivência, seu metabolismo desacelera, você fica de mau humor. Como é que você já ouviu falar sobre isso e o que você poderia dizer para a gente sobre o modo fome? É justamente isso, né? Que você estaria entrando num modo de escassez, né? Tá faltando coisa no ambiente, então o seu corpo ia tentar segurar o máximo que ele conseguisse de energia, de gordura, de tudo, para, para você sobreviver o máximo de tempo possível. Mas não é exatamente isso que acontece. A gente sabe que quando você entra no jejum, depois de algumas horas, o seu corpo deixa de usar o carboidrato como fonte principal, substrato energético principal, para usar a gordura, que são os corpos cetônicos. E, cara, gordura a gente tem de sobra, né? Carboidrato, em 12 horas você acaba. 12 horas não, às vezes até menos. Você acaba com o seu glicogênio. Você tem, sei lá, 500 gramas Uhum. de glicogênio no corpo todo, no músculo e no fígado. Uma pessoa bem condicionada vai ter 500, 600 gramas. Agora, gordura não, cara. Sim. Gordura, tipo, uma pessoa magra, seca, é, com pouca gordura, ela vai ter ali 10, 15% de gordura no corpo. E isso, cara, para alguém que pesa 70 quilos, dá 7 vezes 9, cara, dá 60 mil calorias. Então, tipo assim, uma pessoa Sim. magra vai E ter só para a gente poder 10% de gordura. comparar, não, é só para a gente comparar, o carboidrato seria umas 2.000 calorias no máximo se uma pessoa muito bem condicionada. Então, só para a Exatamente. gente poder comparar esses tanques, né? Um é 60 mil calorias e o outro é 2.000. Né? Qual tanque é mais efetivo para o seu longo prazo? Exatamente. E daí, com 24 horas de jejum, você já está 100% usando corpos cetônicos, né? Então, é uma energia que você tem de sobra. E o seu corpo não vai queimar músculo, ele não vai catabolizar músculo, porque ele não precisa. Ele simplesmente tem energia de sobra na gordura. É claro que ele vai catabolizar músculo em um determinado momento quando ele precisar de aminoácidos, e daí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre autofagia, Uhum. mas não significa que se você ficar 6 horas sem comer, você já vai começar a catabolizar. Isso é uma coisa que o pessoal da academia morre de medo. E na verdade cataboliza sim, cara, porque é um cara que está 100% dependente de carboidrato. Então um cara que Sim. está fazendo o bodybuilding lá e está só na base de carboidrato, o corpo dele ele não tem flexibilidade metabólica, então ele não vai conseguir usar esse grande estoque de gordura que ele tem, porque ele não está acostumado a queimar gordura, ele está só ali no carboidrato, que é mais fácil, então ele fica só no carboidrato. E daí, de fato,
ele é uma pessoa que, se ficar um tempo sem comer, ele vai ter uma chance maior de catabolizar. Agora, a pessoa que já está com flexibilidade metabólica, a pessoa que consegue funcionar tanto no carboidrato quanto na gordura, a última coisa que ela vai fazer é catabolizar músculo, porque ela tem gordura para gerar energia. Então, por que que ela vai destruir músculo, que é um tecido mais nobre, um tecido mais, né, feito de aminoácido, proteína, quando tem gordura à vontade ali? E a gente tem um caso, né, do jejum, o relato do jejum mais longo do mundo, que é do inglês, o Angus Barbieri, que ele fez mais de um ano de jejum, cara. Ele era Foi. obeso mórbido, sei lá, 300 quilos, 250 quilos. E ele fez 382 dias de jejum, bebendo só água Uhum. e repondo sais minerais e vitaminas. E emagreceu para 80 quilos, eu acho, 75, sei lá. E ficou o resto Ele da chegou vida. ao 80 e 5 anos depois foram ver como é que ele tava, né? Porque, pô, o maluco Aham. ficou um ano sem comer, mais de um ano. Aí, beleza, emagreceu. Ótimo. O que que as pessoas... Acaba acontecendo com as pessoas é o efeito sanfona, é o tão É. temido, né? Desacelerar o metabolismo e tudo mais. E foram observar como é que tava o Angus Barbieri 5 anos depois. Ele tava magro. Ele tinha ganhado 5 quilos, então ele tinha engordado, mas é água, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está em jejum, a gente perde muita água. Todo excesso de líquido a gente joga para fora. Isso é Uhum. normal e natural. Principalmente pela insulina mais baixa, Perfeito. que faz o nosso corpo jogar sais minerais para fora, e também o carboidrato, como você não tem, né? Uhum. Todo carboidrato, para ele virar glicogênio no seu corpo, ele leva moléculas de água para dentro. Uhum. Então, se você não tem carboidrato, não precisa de molécula de água, então você fica mais leve. Se você queimou esse carboidrato, que é a grande maioria das pessoas ainda tem uma dieta high carb, né, que é muito pão, muito Uhum. macarrão, farinhas e tudo mais, quando você entra no estado de jejum, a primeira coisa que acontece é perder 2, 3, 4 quilos de água. Não que você não tenha perdido gordura junto, mas muito disso é água. E como ele ficou um ano em jejum, quando ele voltou a comer, ele ganhou um peso de água. Então ele estava super bem, se sentindo, pô, magnífico, estava com energia e continuou com o corpo saudável, né? Não teve nenhum problema, mesmo ele ficando esse tempo todo sem comer. Cara, esse é um caso. E assim, é engraçado, porque isso aconteceu em 1960, se eu não me engano, cara. E, cara, a gente nunca mais ouviu falar, sabe? Agora que a gente ouviu falar disso, tipo, eu na faculdade nunca ouvi falar. Eu acho que nenhuma faculdade de nutrição cita o caso desse cara. E, tipo, é uma coisa que a gente já sabe desde, sei lá, 50, 60 anos atrás, sabe? Uhum. Esses dias eu tive acesso a um artigo de 1905, eu acho, cara, que era um cara sugerindo você tratar diabetes com baixo carboidrato. E, cara, isso ficou esquecido por 120 anos, até que ano passado a Associação Americana de Diabetes falou, ah, não, até que essa dieta da Até que moda aí, funciona, essa low carb aí, até que é boa pra... Gente, é fisiologia básica, né? Tipo, se lógico. diabetes é um problema pra lidar com carboidrato, pro metabolismo da glicose e tudo, se você tirar o carboidrato, a primeira coisa que você tem que fazer a primeira intervenção é tirar o carboidrato, se a doença é justamente uma dificuldade. Só que a gente vê diabético comendo pão e usando insulina, né? Porque não, você pode comer bolo, pode comer pão, pode tomar seu suco de caixinha, desde que você corrija com insulina. Cara, isso é tudo errado, né? Mas enfim, Exato. fica Você para um nunca próximo se cura, né? podcast. Você só Low termina carb. o efeito colateral, vamos dizer assim. É complicado isso. Até sobre, falando um pouquinho disso, apesar de não ser o nosso foco, é engraçado como o jejum ele pode te ajudar de várias formas e a gente sempre está buscando a pílula mágica. Só que nunca observa a liberdade que o jejum pode te dar. Eu gosto de falar da liberdade da dependência da comida. Quantas vezes o Hugo já se tornou completamente dependente, mentalmente e fisicamente, de comer o tempo todo? Igual você deu o seu exemplo de treino. Ah, se eu não comesse 1 hora antes da academia, eu passava mal. Eu também. Ah, se eu jantei, eu jantei 7 horas da noite. Se eu fosse dormir às 10, já estava tarde. Então preciso comer alguma coisa porque eu posso, eu preciso comer. Isso vai me trazer benefícios. Só que com isso você fica comendo o tempo todo. E você perde essa sua própria liberdade de viver. Porque a qualquer momento você tem que parar para comer. Todo momento. E você, vamos dizer que não tem uma vida, né? Ou você leva marmita como se fosse um bodybuilder o tempo todo para ficar comendo, ou você vai acabar comendo coisas ruins. Porque é o que a gente tem acesso na rua. Não são alimentos com pequena data de validade, que são naturais. Você não Uhum. vai conseguir comprar legumes e uma carne ali na esquina. Não.
Você vai ter que comprar um chocolate, comprar uma barra de cereal, comprar alguma coisa assim, que tem muito açúcar, não é bom para você. No caso do diabetes, ainda é pior, não tem nutrientes, e acaba que entra nesse ciclo vicioso do prazer também, porque a gente fica dependente do prazer da comida para tudo. E eu costumo dizer que o jejum ele te ensina a ver a vontade de comer da fome, diferencia essa questão que muitas vezes você come não porque você está necessitado da comida, mas você come porque está ansiosa, porque não tem nada para fazer, porque, ai, que tédio, porque tudo, né, a gente usa comida. E isso é bem complicado porque a gente perde o nosso natural, que seria o jejum, mas também a gente comer quando tem fome. Quando não tem fome, a gente não come. A gente se mexe, a gente vai fazer alguma coisa. Então, essa dependência, até da dopamina e tudo mais, dos neurotransmissores, é muito complicada. E o jejum entra também um pouco nisso. Não é o foco, mas também acaba trazendo essas vantagens. Cara, isso é demais, né? Porque a gente vê que a gente não é livre, né? A gente tá escravo ali da comida o tempo todo, seja porque você precisa mesmo da glicose ali o tempo todo, ou a principal, que é a pior, né? Você precisa de um prazer o tempo todo ali, você precisa de alguma dopamina ali, um estímulo. E é muito ruim isso de ficar dependente da comida, porque quando você precisa comer o tempo todo, você não vai para a cozinha e preparar uma refeição o tempo todo, né? Isso leva muito tempo, você ficar o dia inteiro cozinhando. Então você vai no biscoito, no salgadinho, na coisa fácil ali, que geralmente é uma comida muito ruim, cheia de gordura vegetal, cheia de carboidrato, né? E eu morei sozinho desde os meus 18 anos, fiquei 10 anos até casar, morando sozinho, e era bem isso, cara. Ou eu pedia um sanduíche, uma pizza, alguma coisa, ou eu tinha sempre um biscoito, alguma coisa em casa e sempre comendo mal, né? E se nessa época eu conhecesse o jejum, cara, que liberdade eu não ia ter, né? Igual eu tenho hoje. Sim. E uma coisa muito interessante que o jejum nos oferece, cara, é como que a comida fica mais gostosa depois, né? Quando você vai Ou se quebrar o fica. jejum, cara, é impressionante. Tipo assim, aquele mesmo pedaço de queijo, aquela mesma frutinha que você ia comer, que você comia todo dia e nem sentia um gosto, assim, sentia só um prazerzinho. Você começa a sentir nuances, assim, gostos que antes você não sentia, né? Então, você aprecia, você valoriza muito mais a comida. O jejum, ele te dá essa... Eu nem sei exatamente porque, nunca fui atrás desse mecanismo, mas é impressionante como depois de ficar 24 horas, 36, 48 horas em jejum, a comida, ela fica muito, muito, muito mais gostosa, muito mais saborosa, cara. Então, isso é uma coisa que, tipo assim, aquela mesma comida que você come todos os dias, parece que ela se transforma, né? Ela dá um prazer. Isso é muito legal. É engraçado você falar isso. Ontem, uma aluna minha de consultoria, ela estava fazendo um jejum de 4 dias. E aí ela estava fazendo tal e foi quebrar o jejum dela, aí com caldo de ossos, foi devagarzinho. E a refeição principal era um pedaço de carne de angus com legumes. Tá? Ela foi no restaurante do hotel e tal. Ela mandou áudio. Sabe quando você ouve a felicidade da pessoa? Hugo, eu não sei o que está acontecendo, tá muito gostoso. Esse angus aqui, eu como sempre, sabe? Eu adoro carne, eu sou carnívoro, mas tá muito gostoso. O que que houve? Não sei o que. E é bom ouvir isso e é muito engraçado. Porque, por exemplo, no jejum de 20 dias, a pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém sabia muito bem como agir, o que o vírus fazia e tudo mais. E eu tinha vários planos para esse ano, assim como a grande maioria das pessoas, e esse plano foi atrasado, né? E tudo. E assim que começou a pandemia, eu fiquei um mês, putz, deitado no sofá, vendo série, vendo filme, comendo tudo de ruim que tinha, sem trabalhar direito. Fiquei realmente assim no pior estilo de vida possível, comendo mal sedentário, né? Trancado dentro de casa e tal. E eu falei, não, eu preciso voltar com a minha disciplina. Eu preciso entender de novo o meu corpo, eu poder ter controle de novo sobre o meu corpo. E aí eu fiz o jejum de 20 dias. E é muito legal como o seu corpo reseta os seus prazeres. Foi o jejum mais difícil da minha vida, porque a todo momento eu sentia vontade de comer. Não era fome. A gente vai falar um Uhum, pouquinho sobre fome uhum. daqui a pouco. Era vontade de comer. Era querer comer o doce de leite, era querer comer macarrão, era comer doce, qualquer tipo de coisa gostosa, assim, né, que a gente fala, eu tinha muita vontade. É o prazer também do momento. É muito mais difícil você ver um filme em jejum, porque a gente tem o hábito de estar comendo uma pipoquinha, né? De estar ali sempre beliscando alguma coisa, bebendo alguma coisa. E em jejum você faz isso com água.
Então, esse prazer você começa a associar. Beleza, eu estou vendo o filme já está me dando prazer. O filme já está trazendo a minha diversão, vamos dizer assim. Eu não preciso ficar trocando e comendo para ter mais prazer, para ver o filme. E, realmente, depois dos 20 dias, o prazer que você tem com a alimentação é sensacional. Apesar de ter sido muito difícil, eu ter enfrentado vários problemas que eu nunca tinha enfrentado mentalmente, uma guerra mental, assim, que era duas vozinhas. O diabinho falando, nossa, um pãozinho agora ia ser gostoso. Nossa, um hambúrguer. Nossa, um macarrão. E era só alimento ruim, né? Nunca fala alimento, pô, um ovo, Aham. uma carne. E o outro fala assim, não, o jejum tá te fazendo muito bem, continua, você tá resetando todos os seus sensores e tudo mais. E realmente eu segui o anjinho e eu colhi os benefícios. Realmente é muito bom e você sente gosto de novo na comida. Eu imagino até por essa busca por prazer que a gente tem, acaba ficando meio viciado. Uhum. Acredito que seja esse o mecanismo, apesar de não ter evidência, nunca ter corrido atrás e ter fechado, batido o martelo. Eu acho que tem esse mecanismo, né, da dopamina, do sistema recompensa, que é bem assim, cara. Quanto mais dopamina você fica pedindo pro seu corpo, você busca, menos. É um sistema que causa uma adição, né? Tipo assim, a Sim, dopamina, ela causa um vício. A dopamina, quanto mais você tem, menos eficaz ela fica, menos o prazer vira prazeroso. sim, Então você vai querer buscar cada vez mais dopamina, assim como a pessoa que fuma vai querer sempre mais cigarro, a pessoa que usa droga vai querer. Então, o legal, né? Existe até umas pessoas que fazem isso, que é um jejum de dopamina, que é justamente sim. você tentar ficar 1, 2 dias sem prazer quase nenhum, sem conforto quase nenhum, para depois, quando você reseta esse sistema de neurotransmissor, você reacostuma seu cérebro com menos dopamina, e daí você começa a sentir os prazeres de uma forma mais consciente, de uma forma mais regrada, mais controlada, e daí a vida ganha outro, outro colorido, né? Porque a Sim. gente fica querendo prazer o tempo todo, conforto o tempo todo, dopamina o tempo todo, cara, chega uma hora que nada mais tem graça, né? E daí, tipo, você fica enfastiado, cara, de tanto dopamina, de tanto prazer, de tanto conforto, que é uma coisa que acontece no mundo moderno, né? A gente hoje tem É. conforto que o Homem das Cavernas não tinha, né? Pro Homem das Cavernas o conforto era exceção, cara. Era o dia que ele conseguia caçar um mamute, fazer um mamute na fogueira, pô, era gostoso, era um conforto, mas não era todo dia que ele conseguia isso, né? E hoje não, hoje a gente Sim. consegue um prazer instantâneo, cara, no iFood, num Doritos que você come ali, você tem um prazer instantâneo. E esse tanto de E o prazer prazer era instantâneo, muito mais difícil conseguir também, porque ele era uma hoje, recompensa, poxa, para conseguir literalmente. prazer, exato. Imagina quanto eu tinha que correr e andar e lutar para conseguir caçar um mamute. É. Tipo, quantos quilômetros, entendeu? Quanto tempo eu tinha que ter que dedicar para isso? É uma coisa que não é simples. Você ganha o prazer, mas você teve muito esforço envolvido. Já muito diferente de hoje. Você entra no seu carro, você vai no restaurante, come tudo que você quiser, você vai no cinema, você come várias coisas gostosas que vão te dar prazer, você tem um filme. Você não faz nenhum esforço para ter aquele prazer, né? aquela recompensa. Então acaba que você, vou ter recompensa o tempo todo. Cara, isso deixa o ser humano mole, né? Deixa o ser humano Mimado mentalmente. mimado. Eu Cara. costumo falar isso. E eu acho que é uma das raízes, assim, do aumento das doenças psicológicas, mentais, né? De depressão e ansiedade nesse mundo moderno, que a pessoa tá ali o tempo todo. é, Enfim, já estamos fugindo do assunto, mas é uma das outras vantagens, né, do jejum. E uma coisa que a gente pode falar também é que a gente está falando de resetar essa questão da fome, resetar os sensores, os estímulos, né? Tem a questão que o Dr. Jason Fung fala, que é de resetar o seu sistema imune, né, cara? Que eu acho que é a parte mais legal do jejum, é a autofagia que ele causa, né? Porque todo mundo Sim. associa jejum a emagrecimento, a liberdade de tempo, de comida, mas eu acho que a gente poderia falar um pouco da autofagia, que na minha opinião é a parte mais bonita, a parte mais legal do jejum. Sim, com certeza. Hoje em dia eu falo tanto de autofagia que às vezes eu recebo umas mensagens assim: Hugo, eu quero autofagia, me ensina o jejum. Aí eu fico assim: nossa, né? Curioso. Ninguém nunca, antigamente, não chegava a falar: eu quero autofagia, eu quero emagrecer, eu Emagrecer. quero. Então eu fico feliz porque eu estou conseguindo trazer uma consciência para a vida das pessoas de uma coisa, né? Um mecanismo do seu próprio corpo que ajuda a limpar, desintoxicar, melhorar seu sistema imune, igual você falou e tudo mais. Só que
entre aspas, é uma coisa avançada. Você vê na faculdade, da área da saúde, você vê em livros de biologia, entendendo a fisiologia, mas não é uma coisa que você vê no dia a dia. Jejum não é para emagrecer, não é para autofagia. Só que quando você começa a explicar para as pessoas o que é, o benefício que ela pode trazer para o seu corpo de várias formas, as pessoas começam a buscar isso, porque elas veem essa necessidade de, putz, eu não sou mais tão saudável assim, eu fico doente constantemente. Eu sujo meu corpo várias vezes ao dia, seja com alimentação ou com toxicidade de várias coisas. Então, sim, a autofagia é muito legal e hoje em dia as pessoas já estão buscando esse interesse, né, nesse benefício do jejum. O autofagia, cara, é uma coisa muito bonita, né? Tem a ver com o equilíbrio das vias mTOR e MPK. E basicamente a autofagia é você comer o seu próprio corpo, né? Autofagos, autofagia. O que acontece no jejum? Depois de algum tempo em jejum, geralmente 16, a partir de 16 horas, né, não existe um ponto de corte exato, o seu Sim. corpo, ele, para continuar funcionando, ele precisa de alguns nutrientes. Então, ele não precisa só de caloria. A caloria ele tira da gordura, né? A Uhum. energia ele tira da gordura. Mas para continuar funcionando, ele precisa de minerais, ele precisa de aminoácidos, ele precisa de vitaminas, de outros micronutrientes que, como você está em jejum, você não consegue, você não está obtendo, né? Então, o que Sim. o nosso corpo faz? Ele vai começar a retirar esses micronutrientes do próprio corpo, das próprias células. Então ele vai começar a destruir o próprio corpo, as próprias células, para obter esses nutrientes. Mas então o jejum está catabolizando. Não é bem assim, porque a autofagia ela é tão sábia, ela é tão bonita, que o nosso corpo ele vai nas células que estão mais antigas, mais ineficientes, mais ineficazes, mais senescentes, mais velhas, e começa destruindo essas células. Então, o corpo não vai atrás de uma célula saudável e destrói ela para obter nutrientes, para pegar aminoácido, vitaminas, minerais daquela célula. Não. Ele costuma ir atrás das células que estão mais antigas. Então, por que o jejum é tão legal? Porque a gente tem o tempo todo células no nosso corpo que vão envelhecendo, né? Geralmente uma célula aí tem uma vida média de 3 meses. Então, a grande maioria das células do nosso corpo tem um turnover de 3 meses, a cada 3 meses elas se renovam. Só que se você está comendo o tempo todo, se você não exige que aquela célula seja destruída, ela vai continuar ali ocupando espaço. Mas muitas vezes, já passaram os 3 meses, ela já está mais velha. Então é uma célula Uhum. que está menos eficaz, que ela não está trabalhando direito. Por não estar trabalhando direito, ela acaba gerando mais radical livre, mais metabólicos, mais toxinas que ela não consegue limpar eficazmente. Uhum. Então é uma célula que vai estar tipo ali menos eficaz, ocupando espaço. E quando você multiplica isso por milhares de células, por milhões de células no seu corpo, o seu corpo todo fica menos eficaz. Então, essas células senescentes, essas células antigas, são células que não cumprem mais a função dela, ou então cumprem de uma maneira errada, às vezes ela está ali até atrapalhando em vez de ajudar, e que quando você faz a autofagia, o nosso corpo vai e destrói essas células primeiro. Então, vamos supor, por exemplo, o caso mais célebre que a gente tem, que é a autofagia e o sistema imune, né? O Dr. Jason Fung fala que a gente pode Sim. dar um reset no nosso sistema imune. Como assim? Geralmente a pessoa que tem doença autoimune, ela está com o sistema imune meio confuso. Algumas células ali do sistema imune dela estão atacando células do próprio corpo. Então é a doença autoimune, a doença em que o seu Uhum. corpo ataca a si próprio. Quando você tenta fazer um jejum mais longo, a autofagia, quando ela for atuar no sistema imune, ela vai atuar nessas células que estão confusas, nessas células que estão velhas, nessas células que estão só ocupando espaço. Então elas vão ser a primeira a ser destruídas. Então, quando você faz jejum, a sua imunidade fica muito mais eficaz, porque você está tirando aquelas células que estão ali só ocupando espaço, que não estão tendo nenhum benefício, muitas vezes estão até sendo ruins, estão atacando o seu próprio corpo, e você abre espaço para surgirem células novas eficientes. Então, a sua imunidade melhora com o jejum, e muitas vezes a sua autoimunidade, se você tiver alguma doença autoimune, ela melhora com o jejum também. Agora, isso que eu falo, a gente sempre cita esse exemplo do sistema imune, mas vale para todos os sistemas do nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. Você está tirando uma célula que está velha, uma célula que está aumentando a inflamação, uma célula que está menos eficaz para combater radicais livres, e você está pondo uma célula jovem no lugar, uma célula que vai ser melhor. Então,
O jejum, ele tem um papel anti-envelhecimento muito importante, simplesmente porque ele faz essa limpeza, essa reciclagem das células do nosso corpo. Para não falar que essa célula aqui não é eficaz, se ela persiste por muito tempo ali no nosso corpo, ela vai acumulando dano, acumulando déficit, ela pode inclusive, em determinado momento, virar uma célula neoplásica, uma célula que vai virar um câncer, que vai dar origem a um câncer, porque ela foi acumulando tanto dano, tanta ineficiência, que ela se Uhum. desdiferencia, tem uma mutação genética ali, ela pode virar um tumor, né? Então, o jejum, ele feito na medida certa, ele tem esse grande papel da autofagia que, para mim, é o mais legal, que é de estar o tempo todo fazendo um detox, uma reciclagem do seu corpo, né? Sim. Então, eu acho que esse, para longevidade, para saúde, para tudo, é o benefício mais legal, né? Durante o jejum, você não está estimulando o mTOR, que é uma via anabólica, né, de crescimento, que é importante também, a gente pode falar sobre isso, mas você está estimulando mais a MPK, que é uma via de regeneração, de detox, de catabolismo, mas um catabolismo bom, Bom, controlado, né? Um sim. catabolismo que você precisa. E se você come de 3 em 3 horas, você nunca vai estar estimulando a MPK. Você vai estar o tempo todo estimulando o mTOR. E essas células aí que precisam ser limpadas, varridas, recicladas, nunca vão ser recicladas, né? Eu costumo dizer que o jejum tem esse benefício da autofagia, que é incrível. Eu também é um dos benefícios assim que eu acho mais importante, principalmente pelo estilo de vida que a gente vive hoje. A grande parcela da população que dorme mal, dorme tarde, totalmente fora do ciclo circadiano. A gente falou no podcast passado sobre sono, sobre toda essa questão de seu relógio biológico estar sincronizado com a Terra. Então, a gente come alimentos muito tóxicos e sem nutrientes. Então, você tem que usar aqueles poucos nutrientes que tem no seu corpo para conseguir pegar aquele alimento que é tóxico para você digerir ele e tudo mais, absorver. O nosso estilo de vida com a luz é muito ruim. A gente não faz exercício físico, a gente não vê luz solar, é sempre luz artificial. E tudo isso vai causando danos no seu corpo que você precisa reparar de alguma forma. Então, o jejum antes, ele bem feito, né, era natural. Era algo, eu como quando eu posso comer. E aí eu entro nesse balanço de quando eu estou catabolizando, que a gente fala catabolizando como se fosse algo ruim, mas nesse caso não é, né? Aquilo que você falou, nesse caso é uma limpeza. Você está catabolizando para limpar o seu corpo. A gente sempre olha anabolismo, né, musculação e tudo mais, e a gente vai alternando esse estado de anabolismo quando a gente estava comendo. Agora é diferente, a grande parcela está sempre num estado de anabólico, está sempre comendo o tempo todo, mas também sempre inflamado, não está se exercitando, normalmente sedentário, com um estilo de vida que manda informações para o seu corpo que não deixam ele responder da melhor forma possível. E quando eu falo informações, não é só comida ou só toxinas que você encosta de produto de limpeza e tudo mais, não. É a luz que você vê, é a falta de luz solar, é de repente beber cafeína perto da hora de dormir. Isso Uhum. tudo, qualquer coisa que você faça, manda informações para o seu corpo que podem ser boas ou ruins, né? E o jejum ele te ajuda a consertar, entre aspas, todos esses malefícios que você coloca para o seu corpo naturalmente, que é o nosso estilo de vida, né? Hoje nosso estilo ele dessa forma. Por exemplo, ficar no computador. Eu e você, apesar de você ser médico, a gente trabalha muito no computador, no celular o tempo todo. E isso não é um estilo de vida ideal para o nosso corpo, natural, vamos dizer assim. Fica muito tempo sentado, fica com a luz azul o tempo todo no seu olho e tal. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio desde para o nosso olho funcionar bem, mas por todo o nosso corpo funcionar. Você até me lembrou aqui, cara. Olha. Vou colocar esse óculos aqui porque é que eu falo, né? Durante o dia, se vou ficar muito tempo na frente do computador, eu uso o óculos amarelo também, apesar de estar longe da hora de dormir, né? Mas só para proteger dessa luz azul. Sim. E outros benefícios do jejum que também tem ligado à autofagia, mas não só ela, é você melhorar a clareza mental e a sua concentração, que acho que hoje é uma grande dificuldade, tanto que o número de aderaus aí da vida aumentou absurdamente. Você perde peso e perde gordura, né? Você diminui sua glicemia no sangue, porque hoje temos, né, esse problema da insulina alta, mas também diabetes e Uhum. tudo mais, e a glicemia bem alta. Você melhora a sua sensibilidade à insulina e a insulina, a resistência à insulina está ligada a várias doenças.
desde, sei lá, gota, a câncer, obesidade, diabetes, arteriosclerose. Então, são várias doenças que estão ligadas à insulina alta, essa resistência, você está sempre com essa insulina elevada. E o jejum, quando você não está comendo, a primeira coisa que acontece é a sua insulina descer. Porque quando você come, a insulina eleva. Se você não come, ela baixa. Você também tem, sei lá, aumento de energia, você pode aumentar a sua expectativa de vida, baixar o seu colesterol. Então, tem várias coisas assim que o jejum ele traz de benefícios, que a autofagia está ligada, mas não só a autofagia, outros mecanismos do corpo. E um muito importante que eu acabei esquecendo é diminuir a inflamação. A inflamação, Sim. nossa, é fundamental para a nossa saúde a gente ter cuidado com a inflamação. E hoje eu vi até um artigo do Lancet falando que o coronavírus ele não é uma pandemia, e sim uma sindemia. Porque o coronavírus sozinho, né, a Covid-19, apesar dele ter essa influência muito forte, ele espalhar muito rápido, não é tão poderoso assim para o ser humano se ele estivesse saudável. Mas quando você usa essa pandemia do coronavírus, e aí ela entra em sinergia com a da obesidade, com a da pressão alta, com o do diabetes, ou com qualquer outra pandemia que a gente enfrenta hoje, que inflama o seu corpo, aí sim o coronavírus fica forte. E por isso que ele trouxe esse medo tão forte para a gente. Mas o coronavírus em si, ele não tem esse poder todo, né? É porque a nossa saúde, nosso corpo não está funcionando da melhor forma possível. Perfeito. O jejum, ele então, assim, ele é muito mais do que emagrecer, né? Acabou que a gente quase não falou sobre emagrecimento em si. Sim, E essa questão de você diminuir a inflamação, né? Quando você estava falando do caso do Angus, né, Barbieri, que é uma coisa que faz o peso dele cair também, né? Porque o jejum, sim, a insulina alta, você já vai estar retendo mais líquido, e a inflamação faz você reter líquido também, né? Então, é tudo uma bola de neve, né? Tipo, tanto para bem quanto para mal. Se você começa a fazer o jejum, tipo, não é só a MPK que melhora, a inflamação, a imunidade, tudo vai melhorando, né? E quando você tá sim, fazendo umas coisas erradas, quando você tá comendo pãozinho de 3 em 3 horas, você tá mandando uma série de mensagens erradas pro seu corpo que vai causar inflamação, vai ficar estimulando só mTOR e, e é claro, vai deixar a insulina sempre alta, né? Uma coisa que você falou, acho que foi no podcast passado também, é sobre a relação, o par insulina-GH, né? uhum, A insulina é um hormônio anabólico, não tão potente quanto o hormônio de crescimento, mas se você mantém a insulina alta, o seu GH ele vai estar, de certa forma, inibido, mais baixo, né? Então, uma sim, coisa que é muito legal no jejum, eu acho que acontece a partir das 24 horas, não lembro, me corrija se eu estiver errado, mas a partir de um determinado momento de jejum, de tempo, de horas, você tem um pico de GH, né? sim, Então, até para quem está buscando hipertrofia, né, muscular, anabolismo, se você conseguir aproveitar isso, cara, você consegue ter um super efeito positivo na sua hipertrofia, né? Muita gente faz isso, faz o jejum de 24 horas, né? Faz uma refeição só ao dia e tem resultados ótimos na hipertrofia, porque come uma vez ao sim, dia, aproveita ali aquele pico de GH, logo depois já manda proteína para dentro, né? Para estimular a mTOR, e daí você tem esse equilíbrio da balança mTOR e MPK e fazendo jejum de 23 horas por dia todos os dias e construindo massa magra, né? sim. Eu gosto de usar o meu exemplo, porque não que eu seja um bodybuilder forte, assim, monstruoso, aquele cara que você olha na rua e fala, nossa, ele é muito forte. Não. Mas eu tenho um corpo que tem bastante massa muscular. As pessoas, muito homem, procuram um corpo mais ou menos parecido, é um corpo estético, vamos dizer assim. E eu como uma vez ao dia, né? Então, perde massa muscular? Beleza, pode acontecer e tal, mas seu corpo vai fazer de tudo para preservar essa massa muscular. É o papel do seu corpo. A massa muscular ela é importantíssima para várias funções. O seu metabolismo também não vai diminuir seu metabolismo, porque metabolismo baixo quer dizer que você vai estar sem energia, fraco, com sono, cansaço. Ele vai aumentar o seu metabolismo, ele vai aumentar o seu GH para justamente te dar essa massa muscular, recuperar seu corpo. E é engraçado você falar isso, eu já fiz vários testes com jejum. Desde 24 horas, que virou mais ou menos o meu padrão, comer uma ou no máximo 2 refeições ao dia, mas de fazer 3 dias de jejum e estar praticando crossfit, por exemplo, treinos intensos, treinando 2 horas por dia. E é engraçado porque eu sempre, toda vez que eu treinava muito intenso durante o período de jejum,
quando eu voltava a me alimentar, era como se eu visse um efeito rebote monstruoso. Então, assim, o GH ele aumenta, já viu um estudo de 3 dias, onde aumentou 1.250%, né, as secreções. Então, Cara, tipo, é muita coisa, sabe? Para um hormônio muito poderoso e que, quando você volta a comer, você está dando informação, olha, agora vamos recuperar tudo ali, vamos jogar para cima, a gente estava usando a musculatura, a gente precisa dela, vamos fortalecer. E você sente, assim, realmente, sua energia, seu corpo, ele fica mais cheio. Eu não estou falando de carboidrato, que, né, incha a sua musculatura. É diferente, você fica mais denso, vamos dizer assim, é seu corpo realmente se recuperando. cara, Até te engraçado, convido a né? testar algo parecido aí, quando eu puder entrar na sua rotina, mas de repente experimentar fazer um jejum um pouquinho mais longo, treinando e ver como é que seu corpo reage. Cara, eu gostei. Inclusive, faz parte de um projeto. Depois eu te conto aqui em particular. E depois a gente divulga pra todo mundo do podcast. Mas é um projeto muito legal que eu vou começar ano que vem, cara. E daí, na preparação pra esse projeto, eu acho que vai caber isso daí. Foi engraçado você Olha que falar, né, maneiro. cara, o GH subir 1.200%, cara. Porque o pessoal paga caro em GH exógeno, né, em injetável, cara. Tipo, pô, é caro pra caramba o GH, é difícil de conseguir. Muitas vezes o pessoal contrabandeia. E Compra o muito GH falsificado também. é falsificado, então que eles desviam do SUS, cara, acontece infelizmente, porque é caro, né? E o GH exógeno que você injeta, pô, tem uma série de efeitos colaterais, cara, uma série de efeitos colaterais, tipo assim, porque, cara, todo hormônio no seu corpo, ele segue um equilíbrio, né? Você não, ele tem um ritmo circadiano, os hormônios têm, os receptores têm. Se você vai e injeta coisa, tipo, exogenamente, de qualquer jeito, cara, vai dar errado. Tanto que o GH, eu sou, cara, muito contra usar, né? Eu tenho a formação em medicina do esporte, já trabalhei com atleta, com bodybuilder, e, cara, GH é a última coisa. São duas coisas assim que o pessoal passa aí no mundo do emagrecimento, da nutrologia, da hipertrofia. GH e HCG, cara, que são duas coisas lixo, assim, cara. Inacreditável. Ainda tem gente que passa, ainda tem gente que usa, cara. É, E assim, não vou falar muito dos efeitos do GH, né? Mas o GH exógeno, ele vai estimular muito. Ele está muito ligado à mTOR, ele está muito ligado à proliferação. Então a gente sabe que o GH, para estimular uma neoplasia, por exemplo, é fácil, acontece, né? O GH vai estimular um acúmulo de gordura abdominal, também o exógeno, né? Uhum. Então, enfim, só fico alerta aí para, se você usa, não, faz jejum, come proteína, suplementa um aminoácido ali no máximo, uma creatina, e se depois de muito tempo fazendo tudo certinho, você não conseguir ter resultado, pô, daí depois a gente conversa, vai pensar em alguma coisa aí, mas nunca, nunca um GH, nunca entrar de cara num injetável assim, porque não é legal. A gente deixa de usar o nosso corpo da melhor forma possível. Nosso corpo ele pode produzir, ele faz isso, ele consegue, é totalmente natural, não é nada demais. E é só você fazer o jejum, é só você ficar um período sem comer. E acredito, assim, não tem. Eu gosto de dizer que o jejum não é um botão de liga ou desliga. Né? Não tem como você falar, agora eu estou em autofagia, agora eu não estou. Agora eu estou com GH alto, agora eu não estou. É um processo. Quanto mais tempo de jejum, vai acontecendo algumas mudanças. Se no meio desse período você comer alguma coisa, vai interromper, vai voltar um pouquinho, depois vai. É a mudança metabólica do corpo. Só que você já tem essa artimanha, né? Você já tem o GH mais alto, você tem essa capacidade, mas é muito mais fácil, ou mais difícil, né? Mas eu já vi muita gente, por exemplo, foi atleta de CrossFit, e no início, o corpo das atletas e dos atletas é um negócio monstruoso, né? É muita massa muscular, um tanquinho assim e tal, e usa absurdamente muito GH. Assim, é uma questão da pessoa gastar R$ 2.000 por mês só tomando um hormônio, fora todos os outros e suplementos e tudo mais. Então acaba que você não está deixando o seu corpo atuar da melhor forma possível. Você tá jogando fora um bem que você tem. Cara, eu concordo total, assim. E jejum, igual a gente falou no começo, é o mais barato de todos. Tipo, na verdade, você economiza e ganha tempo, né? Então, é positivo o saldo de jejum, não é nem zero, é positivo, cara. É. Eu acho que no final das contas, tudo se resume a deixar o nosso corpo funcionar do jeito que ele está programado para funcionar, né? Então,
Sim. tirar todas as influências artificiais do estilo de vida. Então, a gente que é biohacker, a gente faz bastante isso, né? A gente tenta viver num ambiente o mais parecido com o ancestral possível, e muitas vezes a gente tem que hackear esse ambiente, por exemplo, esse óculos que eu acabei de colocar aqui amarelo, e vários outros hacks que a gente já falou e vai falar muito ainda pela Aham. frente. Mas, no final das contas, assim, se você quiser chegar num estado super fisiológico, você já tá fazendo tudo certo, e daí você quer subir um degrau, tipo, por exemplo, um bodybuilder. O cara, ele tá acima do natural. Não é natural o ser humano ter Sim. aquele tanto de músculo. Ele tá super fisiológico. Então, para ele, quem sabe, você vai fazer uma intervenção mais farmacológica, artificial, ou então encher ele de carboidrato a cada 3 horas. Talvez faça sentido. Mas para quem quer ter uma vida natural, saudável, deixar o nosso corpo funcionar do jeito que ele está programado para funcionar, cara, não tem segredo, né? E o jejum talvez é a primeira coisa que a gente tem que implementar na nossa rotina. Sim, verdade. Eu costumo assim, você é atleta, você quer se levar num nível que não é normal, né? Tanto de pegar peso ou de performance, aí beleza, faz sentido porque não é natural. Sua alimentação tem que ser diferente, seu sono tem que ser diferente, sua suplementação, tudo que tiver no seu corpo vai ser diferente porque você está buscando algo que seu corpo não deveria atingir, não é natural. Então você usa essas coisas, mas a grande maioria, 98% das pessoas, quer coisas que o seu corpo faria naturalmente. Você só não sabe fazer ou não está praticando da forma correta. Perfeito. Cara, eu acho que ficou faltando a gente falar só do emagrecimento, né? Mas eu acho que o emagrecimento já é uma coisa que está implícita, né, no jejum. A gente acabou falando de todos os outros benefícios que são os mais importantes, na minha opinião, né? Geralmente a Sim, pessoa ouve falar do jejum pela primeira vez porque ela quer emagrecer, mas depois ela vê que o emagrecimento é só uma consequência de você queimar o excesso de gordura que você tem estocado, e a gente tem muito, cara. A gente tem gordura para, cara, 60, 100 mil calorias, né? Isso dá meses, às vezes, de metabolismo basal. sim. Mas só para falar que a gente não falou de emagrecimento, basicamente é isso. A partir do momento que você para de comer, você para Até de porque as dar. pessoas estavam procurando Tá isso, né? A procurando grande isso. maioria, pô, fala de emagrecimento, cara, fala logo. Então, assim, basicamente é isso. Você não vai estar dando energia para o seu corpo, ele vai ter que usar a energia que ele tem acumulada. E a partir do momento que você começa a queimar essa energia acumulada, que é a gordura, você emagrece, né? Então, tem os protocolos, né? Para você que nunca começou a fazer jejum, que nunca fez, quer começar, comece só fazendo low carb, nem faça jejum, não. Né? Comece fazendo só uma low carb para você baixar a sua insulina. Daí depois você entra com um jejum de 16 horas, pula o café da manhã, ou então pula a janta, 1 ou 2 vezes por semana. E por aí vai. Quando vê, você já vai estar fazendo jejum sem perceber, cara. Tem muitos dias assim que eu, tipo, olho pro relógio, ó, tipo, 24 horas sem comer, nem tinha planejado ficar assim. E ficou, cara, Sim. natural, normal, de boa. Eu costumo dizer que as pessoas acham que jejum é deixar de se alimentar, que na verdade é da forma exógena. Só que você está sendo alimentado. Toda a sua gordura corporal que seu corpo estocou, ela tem que ser usada em algum momento. E ela vai ser usada quando você está em jejum. E é engraçado que a gente não falou de fome, né? Vamos falar um pouquinho também, Perfeito, rapidinho. Mas eu tenho alguns alunos que me procuram que são obesos mórbidos, 150 quilos, assim, e eu adoro pegar esses casos porque são casos que as pessoas já tentaram de tudo, todos os tipos de remédio, tudo que você imaginar, passaram horas na academia, é sempre a mesma coisa. Hugo, eu não aguento mais fazer dieta, porque eu faço dieta, perco 10 quilos em um mês. E aí passo horas na academia, correndo, andando, o que for, e aí acaba que eu largo um pouquinho a alimentação, a dieta, eu engordo tudo de novo. E fica nessa situação. É engraçado porque eu pego alguns casos onde a pessoa no café da manhã come 4, 5 tapiocas. Aí você fica, caraca, 4, 5 tapiocas. Aí beleza, então não vai comer nada até quase depois do almoço tardio, né? Não, aí ela come snackzinhos ali no meio da manhã. Almoço, eu sempre peço para me mandar foto, né? Só para eu ter uma noção do que a pessoa come naturalmente, sem fazer esforço, sem nada. É um prato gigantesco, com tudo que batata frita, enfim. Aí come de novo e janta. E quando ela começa a fazer jejum, ela de 4 tapiocas já não come mais café da manhã, né? Ela vai diminuindo essa fome dela naturalmente, ela come menos e porque ela está sendo alimentada. Só que em vez da tapioca dar essa energia para ela, ela está usando a gordura. Então, a fome realmente ela diminui, você começa a comer menos naturalmente, porque não porque o jejum faz você comer menos,
mas porque você está tornando o seu corpo flexível. É como se você tivesse um carro a gasolina e a álcool. Às vezes a gasolina faz sentido você usar, às vezes o álcool é mais vantajoso, depende de preço, né? Então, aonde você vai. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Às vezes o carboidrato, a glicose, faz sentido para a gente usar, e às vezes a gordura faz mais sentido. A grande questão é que a gente só usa um combustível. E a gente perdeu a habilidade de usar a gordura. E aí, quando a gente volta para isso, o nosso corpo volta a funcionar da forma correta. Não é nenhum segredo, é só o nosso corpo funcionando da forma que ele deveria. Cara, perfeito. Eu acho que é um tema que daria para fazer outros episódios, né? Mas se a gente continuar falando aqui, a gente vai ficar mais algumas horas falando, porque tem muito assunto. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente pode deixar assim, sei lá, daqui uns 4 episódios a gente volta no jejum com base na pergunta que sei lá, pode ser só um Q&A, um Ask Me Anything sobre jejum, e daí a gente faz um episódio só de perguntas e respostas sobre jejum. Então, acho que a gente pode deixar esse Perfeito. convite para as pessoas deixarem aqui nos comentários, mandarem no nosso Instagram, né, perguntas e respostas, e daí a gente faz um episódio só de perguntas e respostas, tipo, jejum na prática mesmo. Sim, perfeito. Gostei dessa ideia, perfeito. Fechado, meu querido. Eu acho que a gente abordou todos os assuntos, né? Assim, um pouquinho de cada, desde os benefícios para a saúde, de imunidade, como é na prática a moda do jejum, se não é. Então, se tem algum malefício, se não tem, enfim. Então, acho que a gente abordou, a pessoa que escuta esse podcast, ela já consegue abrir a cabeça, ela já consegue pensar, olha, eu posso comer várias vezes ao dia, mas isso não é o melhor a se fazer, não é o mais saudável. Então ela abre essa cabeça, ela consegue de repente praticar. Você falou como você recomenda fazer uma dieta low carb, diminui seus carboidratos, aí depois naturalmente você vai conseguir pular o café da manhã. Então é algo que vai acontecer. Eu vejo, sempre falo que tem uma outra oportunidade, uma possibilidade, que seria fazer jejum de 12 horas, né? Não mudar tanto a alimentação, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de mudar os alimentos. Acredito até pelo prazer da dopamina que a gente falou. E com o tempo, eu percebo que a pessoa faz o jejum e depois de 12 horas, 14 horas no máximo, e ela com o tempo vai mudando a alimentação, porque é uma alimentação melhor para ela, que vai facilitar, ela se sente melhor. Então, tem esses dois caminhos, né? O tradicional, que é você mudar a dieta, vai facilitar o jejum e vai ser muito mais facilmente jejuar. Mas se você não consegue mudar a alimentação, um outro caminho seria você jejuar por curtos espaços de tempo e naturalmente sua fome diminui, você vai sentir a comida mais gostosa e fica mais fácil você comer uma alimentação nutritiva e não tóxica. E o oposto é válido também, né? A gente que faz jejum, cara, o dia que a gente come um carboidrato, sei lá, porque a gente não é radical, né? Eventualmente a gente Uhum. sai, vai pra uma festa, come um bolo, uma pizza. É impressionante como no dia seguinte você acorda com uma fome, assim, que você não tinha, né? Porque, cara, sua insulina subiu ali, isso gera uma série de reações, cadeias metabólicas ali, que você, cara, você acorda com uma fome assim, que tipo, pô, mas tinha meses que eu não sentia fome de manhã, por que que hoje? Daí você vai ver, ah, não, ontem eu consumi um carboidrato, um bolo, um negócio, e daí você faz jejum, melhora depois. Exatamente, exatamente. Mas logo depois de você comer uma besteira, o primeiro, o segundo dia ele vai ser difícil, você vai ter um pouquinho mais de fome, só para você automaticamente ver os malefícios dessa É, alimentação, né? Tipo, já muda completamente a forma que seu corpo está funcionando. muito bom. Cara, então foi excelente, acho que dentro da nossa meta aí do podcast não ficar muito longo, né? A gente tá conseguindo cumprir. Eu acho que tá muito Sim. legal. Mas é aquilo, se deixar, a gente vai falando, o cara vai falando, e se precisar, o dia que a gente não quiser acabar com o podcast, a gente continua e depois libera em dois podcasts diferentes, parte um, parte 2. Mas eu acho É que hoje verdade, é a verdade. gente conseguiu ser sucinto bastante, cara. Maravilha. Meu querido, muito obrigado pela participação aí, muito obrigado por estar comigo, né, nesse projeto, mostrar para as pessoas esse movimento do biohacker, que é o futuro da medicina, eu acredito, é você conseguir ver individualmente o que funciona para você, como é o seu estilo de vida, o que manda informação para o seu corpo, o que não manda, para aí sim você buscar o melhor ser humano possível, né? Você ser o melhor João, eu sou o melhor Hugo e você que está assistindo ser a sua melhor versão. Cara, com certeza. O caminho é esse. E tamo aí, né? Pra quem quiser de um aconselhamento, tiver uma dúvida, deixa nos comentários, procura a gente no Instagram.
porque os tempos são outros, né? Antigamente não existia, você não conseguia ter acesso a um profissional de saúde tão fácil igual você tem hoje, né? Você ficava dependendo Uhum. de ver a informação na televisão, muitas vezes não era a melhor informação. E agora você tem informação livre, acessível, on demand em todo lugar. Então, os tempos são muito bons para você tomar conta da sua própria saúde e não ficar dependendo do médico. Sim, verdade, verdade. Então, muito obrigado. Mais um episódio para vocês falando sobre jejum. E deixe aqui nos comentários dúvidas, sugestões de temas e o que você gostaria de aprender com a gente. Então, até o próximo episódio. Valeu, Valeu, gente, um João. abraço. Valeu, querido. Tchau, tchau. Muito bom, cara. Perfeito. Pô, show. Cara, gostei muito, achei animal. Deixa eu só interromper aqui a gravação. Tá.